mais gostoso, mais frio, né? Então tá bom, o inverno é gostoso demais. Vamos embora. Vamos ao que de fato interessa. É a nossa Redação Tropical de volta nessa segunda parte, agora com a nossa entrevista do dia. Lembrando que a gente está ao vivo pelo nosso canal do YouTube, também pelo nosso Instagram e através do nosso portal tropicalminas.com.br e o nosso aplicativo, onde você carrega Tropical para qualquer lugar que você vá, no puro som digital e também imagens em Full HD. Isso aí, hoje nós estamos recebendo a psicóloga Estefânia Coelho, já esteve conosco outras vezes. Bom dia, Estefânia. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês, gente. Tá fazendo falta já, estávamos com saudade. Estefânia, hoje nós vamos falar de um assunto, até porque a gente está vivendo um período meio complicado, até com a questão do tarifaço mesmo, né? Isso gera algumas incertezas, impacta diretamente o mercado econômico, né? O mercado profissional, as pessoas começam a ficar inseguras, né? Profissionalmente, financeiramente. Você como psicóloga, como que você alerta ou até mesmo orienta as pessoas, né, sobre lidar com esse momento? Muitos pontos, né? A questão, primeiro, do mercado de trabalho. Essa insegurança pode ter várias facetas. Pode estar relacionado aí ao medo de ficar para trás. Isso. Pode estar relacionado também a não estar conseguindo, de fato, a entrar no meio do mercado, está se preparando, está estudando, mas não está conseguindo entrar. Isso vai deixando a pessoa cada vez mais ansiosa, mais nervosa. E justamente esse fato de desesperar, de perder o controle, não vai dando clareza para as pessoas, para elas conseguirem ou entrar no meio do mercado de trabalho, ou ali se qualificar. O mercado ele é muito instável, ele é muito incerto, as coisas mudam. Gente, as coisas estão muito aceleradas, né? Então, o local que você está trabalhando pode mudar de forma técnica, as coisas vão avançando, e se você, às vezes, se desesperar, acaba entrando nesse ponto de fazer muitas coisas, ou então trabalhar demais sem ter esse retorno. E na questão financeira, o mesmo ponto, né? A mesma base, onde, às vezes, a falta de clareza, o desespero, vai trazer esse impacto emocional diretamente nas finanças. Não vou me preparar, vou trabalhar muito e não vou conseguir respirar, né? Viver ali só para pagar as contas que eu vou estar dentro do mercado de trabalho. Um outro ponto assustador também, a gente até chegou a destacar isso aqui em outra oportunidade, né, que é sobre a questão da inteligência artificial. O medo de muitas pessoas, inclusive, é a inteligência artificial tomar o lugar das pessoas no mercado. E você lembra que antigamente, pelo menos quando eu era mais nova, tinha aquelas programa do Gugu, que tinha aquele pessoal que ficava voando, filmando, o cameraman, já não existe aquilo, né? Tem um drone. Isso. E aí, se ele não tivesse se qualificado, cadê esses profissionais mais, né? Então, por isso que é importante a gente estar atento. Aliás, já é uma profissão. Piloto de drone é uma profissão. Exato. Você tem que aí ter a gente lá entra, o registro, né? E tudo para poder ser um a operador, gente entra, né, na importância da qualificação da pessoa se adaptar ao mercado, né, de não ficar ali no comodismo. Eu só faço isso e não faço mais nada. Porque tem pessoas que são assim, né? Exato. Não, isso aqui é o que eu faço, eu não vou fazer nada além disso. E não busca se aperfeiçoar, ter novos aprendizados. E aí, esse sim, isso a gente... é tanto com profissionais quanto para empreendedores. A gente pega a Kodak, né? Que era uma empresa de fotos... Isso. Fotos reveladas, isso não se qualificou, né, para ir para o digital. Hoje não existe mais a Kodak. Isso. Então é a mesma coisa. A gente precisa ficar atento a essas mudanças, tentar aí acompanhar sem desespero, né? Tem como a gente tentar acompanhar sem desespero para trazer mais essa segurança. E quando a gente fala tanto das pessoas que prestam um serviço para empresas quanto os empreendedores, porque é essa questão da mutação do mercado o tempo todo. Então, assim, se eu não me adapto, eu não consigo aprender, eu não entendo as coisas novas que vão chegando. Hoje a gente está num meio muito tecnológico e a gente sabe que muitas pessoas ainda têm dificuldade de se adequar, né, a essas tecnologias. Então, esse conhecimento é importante também, né? Dificuldade ou medo, Estefânia? Talvez os dois. Vai depender ali de como a pessoa está encarando. A IA, por exemplo, que você trouxe. Dependendo de como está a sua saúde emocional, você vai lidar como uma oportunidade para você aprender a usar essa ferramenta para agregar mais no seu trabalho, ou vai ficar com esse medo de, nossa, vai tirar minha profissão. Eu sou psicóloga, tem gente fazendo terapia com a IA. Pois é. Porque dá a impressão seguinte, né? Que a pessoa, por exemplo, assim, não sou capaz de fazer isso, né?
é muito complicado, é tecnologia, é celular, é mexer com isso e tal. E aí a pessoa começa assim, cara, não sou capacitado para isso. Aí a pessoa começa a se retrair, né? E o medo vai evoluindo e a pessoa fala, cara, eu não vou mexer com isso, eu tenho fobia disso e tal. E aí a pessoa começa a ficar fora do mercado de trabalho, porque é inevitável. A tecnologia está aí, subindo, evoluindo a cada dia que passa demais. mais. Se você não acompanhar, vai ser difícil Exatamente. você se repor aí no mercado de trabalho ou conseguir, né, até evoluir um pouquinho mais, porque é fato público e notório, não tem como retroagir. Não né? tem, agora é só pra frente. Com certeza. E a gente falou sobre a questão também, existe uma competitividade, existe um comparativo e as pessoas que entram no mercado começam a querer comparar com as outras e dependendo se ela não consegue se adequar, isso pode gerar também uma frustração, por exemplo, olha, eu não consigo, fulano vai além, né? Eu percebo que outras pessoas estão conseguindo evoluir mais nesse aspecto e eu não estou conseguindo me enquadrar. Sim. Isso gera frustração. Completamente, né? Aí vai muito dessa questão de entender os malefícios da comparação mesmo. É inevitável. O ser humano ele vai comparar automaticamente. E é só você conseguir ter essa percepção para sair desse cenário. Inspiração é diferente de comparação. Então, se eu estou vendo ali, dentro da minha área, que tem um profissional que está conseguindo se qualificar, se atualizar, e eu me inspirar nele para correr atrás, ok. Vou me comparar? Aí já vai me travar mais, que é igual o que eu falou, né? O medo, ele trava. Então, eu não consigo, não vou, isso não é para mim. Vai criando essa resistência, essa limitação, a pessoa vai ficando para trás mesmo. Então, não é o mercado em si também só que está causando essa dificuldade, mas sim a forma que a pessoa está enxergando a situação. E como se preparar com as mudanças constantes do mercado sem entrar num estado assim de ansiedade exacerbada? Acho que a ansiedade, essa dica é em um contexto geral mesmo, como lidar com a ansiedade, né? A ansiedade ela é sempre uma preocupação com o futuro, que é uma coisa incerta, eu não tenho controle, então ela tende a travar você com essa preocupação excessiva e você primeiro precisa entender que a gente não tem controle de nada. O que eu posso fazer agora? Até onde a minha mão alcança? Tá, dentro da minha área, o que está acontecendo? Deixa eu parar, deixa eu analisar, deixa eu visualizar e o que eu posso fazer hoje, agora. Se eu começar a querer abraçar o mundo ou fazer comparações, automaticamente o corpo vai dar esses sinais de alerta de que você não vai dar conta, você não vai conseguir. Então, é uma ansiedade no contexto geral mesmo. Eu vou até usar um exemplo. Uma pessoa conhecida minha conversou comigo ontem e disse que estava enfrentando burnout. E ela é empreendedora. E essa questão que a gente está falando aqui, até mesmo de se adequar, né, com as mudanças, é um mercado que às vezes é uma concorrência, né, muito grande e você tem que disputar isso dependendo do mercado. Isso gera isso, Estefânia, a tendência desse aumento de burnout? Você explica para a gente melhor sobre os riscos disso? Já está acontecendo, né? A competitividade está muito alta, tanto entre empreendedores, profissionais, colaboradores, por causa da pressa que colocaram para a gente. Né? Você precisa estar bem sucedido até os 30 anos. Você já tem que estar com a sua vida bem, a sua carreira assim, em alto padrão até os 30 anos, e isso gerou um senso de imediatismo em todos os profissionais de forma absurda. E aí a gente vê de forma fantasiosa, né, as pessoas mostrando os seus sucessos, né, de forma, um recorte, por exemplo, nas redes sociais, em que causa nos profissionais uma sensação de que eles estão atrasados. Estando atrasado, começa a vir uma sensação de inferioridade. Vindo essa sensação de inferioridade, começa essa competição, essa guerra sem necessidade. Até porque se você focar no seu avanço, na sua qualificação, no seu propósito, na onde você quer chegar e focar só em você, você consegue caminhar de uma forma mais leve, tranquila. Agora, quando a gente tem esse senso de urgência, de estou atrasado, fulano está melhor, está todo mundo conseguindo, menos eu, você começa a sair correndo, atropelando tudo, não sabe para onde está indo, e aí não tem jeito, o corpo vai
vai querer prestar conta desse abafamento que você está tendo, causando aí o burnout, que é o fundo do poço. Uhum. Talvez esse medo, né, de ficar para trás, as pessoas às vezes, eu conheço pessoas que têm medo até de tirar um afastamento, de ficar esquecida. Uhum. Eu tenho medo de sair de férias e quando eu voltar eu já não ficar mais na empresa. Eu tenho medo de afastar por questões de saúde e não poder voltar mais. Isso acontece muito. Eu não posso, a pessoa está passando mal, eu não posso dar atestado porque a empresa precisa de mim. Né? É um pouquinho daquela coisa, a empresa não caminha sem mim. Ela chegou a entrar numa bolha tão grande que ela acredita que a vida, o mundo, é aquela empresa onde ela está. Né? Vestir a camisa da empresa, bacana, você gosta de trabalhar ali. Agora, ter essa posição do seu trabalho ser acima da sua vida, sabe? Ela esmaga muito você. Mas isso não é um retrato do que a gente vem vivendo, das incertezas da nossa economia, desse mundo tão complicado, tanta notícia ruim que a gente vê, ouve, né, pelos meios de comunicação. A gente também aqui, a gente não pode omitir as notícias, né? De que acontece. Isso também não gera um certo medo na pessoa, eu vou sair, meu Deus do céu, tá tanto problema aí, a economia tá instável, tem a taxação, estão falando que vai causar demissões e tal. O cara fica receoso, porque o cara depende daquilo. O trabalho dele é o fruto, né, da comida que ele põe na mesa, da roupa que ele veste, tudo vem do meu trabalho. Então, eu fico com medo. Essa incerteza que o mundo tá vivendo aí. O que é um ponto interessante, e esse tópico que você trouxe, daria para a gente abrir um leque gigante aqui para a gente fazer um comentário. Então, de forma resumida, esse medo que as pessoas sentem, elas têm que entender que é um medo real, é um medo justo. Né? Vocês mesmos falaram, vocês estão aqui mostrando notícias diretas, vocês estão vendo como que tá. É injusto também se a gente fosse olhar como uma responsabilidade só nossa. A gente tem essa questão da economia, não depende só da gente. A gente está num país onde a situação econômica, ela está colocando a gente num cenário difícil mesmo, para a gente conseguir, às vezes, dar o básico para a nossa família, porque ultimamente não está sendo nem um luxo, não. Essa preocupação em conseguir ali um recurso, vou trabalhar para dar X coisa para minha família, muitas das vezes é básico. Não é nada além assim do que a gente merece mesmo. Isso coloca uma pressão. A questão é, se a pessoa for no caminho só do desespero, do trabalho, eu preciso disso, e não viver, não conseguir ter esse equilíbrio, a tendência é ao contrário, ela realmente não conseguir. Porque não vai ter respiro, você não vai ter clareza. Quando você tem entendimento que você não tem controle de tudo, né? Uma coisa eu posso fazer, eu posso me qualificar, eu posso me preparar, eu posso ver o que eu preciso, talvez uma renda extra, se for possível, eu preciso fazer um estudo maior, eu posso tentar novas oportunidades, talvez trocar de carreira, uma coisa nova, tudo é permitido. Agora, eu consigo mudar a situação do país? Não. Eu consigo resolver a economia? Não. Então, se eu começar a ficar bitolada querendo abraçar isso tudo, eu vou ficar nesse trabalho constante, não vou viver, vou querer talvez dar o melhor para minha família, mas também não vou viver com a minha família, porque eu vou estar só trabalhando. Isso não vai me dar clareza para, às vezes, ter uma mente tranquila para sentar, fazer uma planilha, ver onde que eu posso, talvez, cortar algum gasto, ver, talvez, como que eu posso fazer uma renda extra. Eu não vou conseguir fazer isso se eu estiver desesperado com a situação do país. Excelente. Vamos fazer um intervalinho? Vamos. Aí na volta a gente adentra naquela questão também da segurança mesmo, né? E a gente sabe que as pessoas estão vulneráveis em algumas áreas, Sim. né? Como aconteceu o caso do Gari em Belo Horizonte, Nossa. né? Enfim, a gente entra nesse assunto na volta do intervalo. Tropical pega bem. Redação Tropical. Olha, de volta com o nosso Redação Tropical, são 9h43. Lembrando que essa nossa entrevista já vai estar na íntegra no nosso portal tropicalminas.com.br. Pois é, antes do intervalo, né, nós abordamos aqui a respeito do fato que ocorreu com o Gari, que foi morto em Belo Horizonte, ali durante suas tarefas, simplesmente ao defender a colega de trabalho, né, que era a mulher que estava dirigindo o caminhão, o cara simplesmente se alterou, pegou a arma e atirou
contra a vida dele. Meu Deus. Então você imagina as pessoas terem acesso a esse tipo de notícia, essas informações o tempo todo, pessoas que atuam nesse ramo, né? A gente está até falando sobre a questão de trabalhar diretamente com pessoas, porque tem isso. Agentes que ficam, agentes de segurança que trabalham à noite com banco, por exemplo. Servidores públicos. Exatamente. E podem correr esse risco porque a gente vive num mundo doente, né, Estefânia? As pessoas estão com a saúde mental totalmente abaladas e qualquer coisa estão surtando, estão cometendo atrocidades. Na verdade, o diálogo acabou, né? Acabou. Hoje em dia, as pessoas vão às vias de fato. E aí a gente entra nessa questão desse tipo de insegurança também, né? Porque a pessoa preocupa com a própria vida. Pois é, após ver uma notícia como essa, eu imagino o quanto as pessoas, a sociedade, a pessoa que está saindo ali para trabalhar, vai ficar com medo, vai ficar com uma resistência. E, claro, né, uma notícia dessa causa comoção, causa revolta e causa principalmente medo. A gente associa muito a perigo no trabalho um policial, né? Ele vai sair para trabalhar, algo pode acontecer com ele, já temos isso em mente. Mas quando você lida com essa realidade, após ver uma notícia dessa, você tem um tapa na cara de todos nós estamos sujeitos a isso, né? No nosso trabalho. Alguém pode entrar aqui e invadir e acontecer alguma tragédia, né? Pode acontecer um acidente, né? O próprio gari pode acontecer um acidente no trânsito. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, é uma realidade e pode gerar ali um medo. A questão é a mesma base do que a gente conversou aqui antes do comercial. Pode acontecer? Pode. Só que eu vou ficar agora com esse medo, né, o tempo todo em alerta, em vigília, a ponto de me desestabilizar? Porque o medo, se a gente for olhar em uma questão de saúde emocional, cada emoção, ela traz pra gente uma coisa positiva. Deus não fez nada errado. Quando ele colocou o medo, a raiva, a tristeza, essas emoções negativas, tem um propósito. O medo é nos preparar. Nos proteger também. Nos alertar. Então, ok, sabendo que algo pode acontecer, eu vou vigiar mais, vou me alertar mais, vou ter mais atenção, de acordo ali com cada profissão, né? De acordo com sua área, você vai ver quais são os riscos e se preparar. A partir daí, eu vou ficar com o medo que foge do meu controle? Aí eu vou ficar em alerta o tempo todo e vou me desestabilizar. Isso, realmente. O que acontece muitas vezes é isso, né? A gente já sai de casa pensando assim, enfim, já sai com aquele alerta. Você colocou o pé na rua, você já está exposto. Você estando em casa, você já está exposto. Então eu vou viver com medo? Correto. Bom, enfim, a gente pode tratar aqui vários assuntos ligados a essa questão, né, da exposição do mercado, do tipo de trabalho, que vai gerar essa insegurança, né, tanto financeira quanto emocional. Sim. Bom, deixa eu entrar nessa questão de novo aqui e perguntar a Stefânia o seguinte. Você falou do medo, né? Mas Sim. como trabalhar isso para que você, de fato, não tenha? Ou seja, eu vou sair Que de não casa... paralise. Por exemplo, porque você sair de casa, no caso... Vamos citar aí o gari e tal. É claro que pode acontecer de uma batida, pode acontecer dele pegar um lixo e ter um vidro e cortar a mão. São coisas da profissão. Certo. Agora, de eu esperar um cara que... Eu tô varrendo a rua e o cara quer passar de carro e não esperar um segundinho e vou lá puxar uma pistola e me dar um tiro, aí é uma coisa totalmente surreal. Ele não vai sair de casa achando que isso vai acontecer com ele, né? O medo da profissão, das intempéries da profissão, ele tem ciência disso. Agora, esse fato, assim, dessa violência extrema, a pessoa não imagina, né? Não imagina. Então, como é que trabalha isso? A gente entra em um ponto... É ruim de ser abordado, né? É isso que eu falei, o fato da gente não ter controle. É ruim saber que isso pode acontecer e que eu não tenho essa certeza. Por isso que é interessante fazer um recorte aqui, é interessante a gente lidar com o fato de eu não posso estar só trabalhando, eu preciso ter uma vida fora do meu trabalho, porque infelizmente, por mais duro que seja isso que eu vou falar, quando algo desse tipo acontecer, que eu tenha vivido, sabe? É pesado isso que eu estou falando, porque eu estou trazendo uma realidade. Pode acontecer, gente. Pode acontecer. Não, agora, como que eu lido com esse medo, né? Sabendo que eu não posso me paralisar. Eu não posso entender que
eu tenho que ficar, por exemplo, com um escudo. Vamos imaginar assim, eu tô com um escudo protetor. É como se eu saísse com esse escudo o tempo todo, me protegendo, porque alguém vai vir, vai entrar em uma guerra comigo. E eu tô com esse escudo o tempo todo. E aí eu vou cansar, o meu braço vai pesar, esse escudo tá pesando. E às vezes não é necessário estar com esse escudo. Eu posso muito bem ter o escudo, guardar ele aqui nas minhas costas e analisar. Eu tô olhando, eu tô vendo se vai iniciar uma guerra ali do lado, se tem alguma ameaça aqui perto, para se caso eu precisar, eu vou tirar esse escudo. Certo? Agora, lidar com esse medo constante é como se a pessoa tivesse o tempo todo segurando um escudo de ferro pesado porque ela está se sentindo ameaçada, porque existe guerra, porque existe gente ruim, porque algo pode acontecer. Você está vendo que é desproporcional? É um medo que está te deixando em alerta sem necessidade? Todo mundo, 100% das pessoas, estão expostas a qualquer tipo de tragédia, mas eu vou ficar o tempo todo com medo em proteção extrema? Não, eu vou ficar em vigia. Entendeu? Dentro desse contexto, a gente tem curiosidade, talvez seja também a curiosidade dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo e assistindo agora. Esse medo, ele acontece mais com pessoas mais velhas, porque eu acho que as pessoas dessa geração, que a gente chama de Z, das mais novas, já estão vivendo num mundo que isso para elas já é uma coisa normal. Para a gente, né, é um pouco mais velho e tal, não era, porque antigamente a gente podia fazer planos para um futuro mais longo, né? Hoje em dia a gente não pode fazer muito plano não, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Aquele ditado, viva como se hoje fosse o último dia, ele nunca teve tão em evidência, porque é verdade, né? Vendo o que a gente vê por aí das notícias. Eu acredito que, talvez, que eu acho que as coisas não mudaram tanto, assim. A gente que está tendo mais informações, graças a vocês, inclusive. Então, a gente está tendo mais informações e estão vendo mais as coisas acontecendo perto da gente a todo momento. E isso sempre aconteceu, essas tragédias sempre aconteceu. E o medo, a vulnerabilidade, acho que está em todo mundo, independente da idade. Vai depender ali muito da sua consciência, do seu pé no chão, de como que você está vendo, de fato, os perigos que estão acontecendo. Qual o seu grau de consciência? Tem gente que está viajando aí, está vivendo o mundo da lua e não está sabendo, né, da periculosidade do mundo. Isso aí vai depender da idade, vai depender muito da sua fragilidade, o seu cenário de risco, a sua capacidade de enfrentar esse desafio. Correto. E, gente, ninguém aqui é contra o medo, não, que medo é uma coisa boa. Exato. Ele até protege, né? O medo que põe você o seu limite e fala assim, vou fazer aquilo ali. Opa, tenho medo, não vou fazer não. Porque você sabe que é o medo de você entrar dentro de um mar revolto, para você falar, não vou entrar não, que eu não sei nadar, tenho medo e tal, não vou entrar, não vou meter nisso não. Porque o medo é uma coisa salutar também, né? Além desse outro ponto que você trouxe aí um pouquinho antes, falando, isso faz com que a gente também entenda que, viva o hoje como se amanhã não existisse, faz muito sentido agora. E o medo traz isso, traz essa realidade, porque se a gente for levar para um lado positivo, é entender que, tipo assim, o hoje vale a pena. Eu estou vivendo, ou eu estou só trabalhando, ou eu estou só querendo pagar minhas contas, ou eu estou só correndo atrás do dinheiro. Eu estou vivendo, vou viver, porque amanhã é incerto, eu não sei, mas isso não pode te dar paralisia. Esse medo tem que te falar, ok, então eu vou viver. É ao contrário. Tudo vai depender de como você está visualizando o cenário. Então, para a gente fechar, as orientações finais, né, que a gente fala, as considerações finais, para adaptação de mercado, a gente falou aqui sobre lidar com incertezas financeiras, incertezas do mercado também, e essas inseguranças, dependendo do tipo de profissão, que às vezes estão mais vulneráveis, né, correm mais riscos, enfim. Quais são as suas considerações em relação a isso, Estefânia? Como você orienta as pessoas? Vamos pegar um resumão, então, de tudo que a gente falou, né? Sobre questão do trabalho, a incerteza do mercado de trabalho dentro da sua área. Estude, se qualifique, busque alternativas. Está tudo bem recalcular a rota, está tudo bem mudar. Ninguém está atrasado, você não está competindo com ninguém.
Você só tem que viver o agora. Você está em tempo, respira. Sobre a questão financeira, né? Não deixa a sua mente te sabotar. Quando você estiver desesperado, você não vai conseguir ter oxigênio para sentar, fazer uma planilha, pensar em outras soluções. Você vai acabar enfiando os pés pelas mãos, fazendo alguma dívida para tentar pagar incêndio. Então, opa, respira. Você precisa ter esses espaços para ter clareza. E sobre o medo, né, as incertezas aí desse perigo, é um medo que você não precisa sentir culpa por ter gerado esse medo. É normal você ser humano, é um medo válido, mas saiba que você não precisa estar com escudo de proteção o tempo todo. Você pode guardar esse escudo aí nas suas costas, analisar se realmente você está num cenário de perigo. Se estiver, você tem esse escudo aí para te proteger. Se não, tá tudo bem guardar. Segue a vida, tá todo mundo no mesmo barco aí. Vamos viver o agora. Cuidado para você não estar só trabalhando. Aproveita esse medo para fazer o que realmente temos que fazer, viver. Exato. Né? Estefânia, muito obrigada, hein? Obrigada a vocês. Estefânia, muito obrigado mais uma vez, viu? É sempre bom estar aqui, que eu. Olha, se você perdeu alguma coisa dessa entrevista, lembrando que daqui a pouquinho ela vai estar na íntegra no nosso portal tropicalminas.com.br. Bom, nossa redação vai ficando por aqui. Amanhã o Redação Especial. Isso, vamos conversar com o médico oncologista, Dr. Luciano Viana. Mayra volta daqui a pouquinho às 11 da manhã no nosso Repórter Tropical, certo, Mayra? Isso aí, até lá. Bom, vem aí o Bom Dia Tropical. Fique ligado, não me deixe só, hein? Inverno é tropical. A gente esquenta. Todo dia,